Mais uma joia nascendo no Vasco da Gama. Promessa assinou o contrato com a Nike, o jogador mais jovem da história, inclusive, a assinar esse contrato. Eu vou trazer tudo isso aqui a você neste Fala Gigante. Além disso, também trazer informações importantíssimas com relação ao futuro do nosso Vascão, se tratando de um atleta, o Puma Rodrigues, que tem contrato com o Cruz Maltino até o final do ano e até agora ainda não renovou. Será que fica para 2026? Tem também informações importantes sobre o treino que rolou no CT Moacir Barbosa nesta manhã de quinta-feira. O Vasco focado para a partida de domingo contra o Flamengo no Maracanã. Além dessas, muitas outras informações nesse Fala Gigante que chega para você na tarde desta sua quinta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Tem muita gente nova chegando aí ao canal Gigante Vasco e acaba no final não se inscrevendo. Então, conto com você. Se inscreva, venha ajudar o nosso trabalho, venha fazer parte da nossa família e automaticamente fazer com que o canal Gigante Vasco chegue a cada vez mais pessoas dentro do YouTube. Show de bola? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Fala Gigante, falando exatamente sobre toda essa situação envolvendo a nova fornecedora de material esportivo do nosso Vascão, que será a Nike. Já, né, amigo torcedor Cruz Maltino, o Vasco terá a Nike estampada em seu uniforme. O primeiro uniforme dessa grande parceria já está marcado agora para o mês de janeiro de 2026. O Vasco vai abrir a próxima temporada tendo uma das maiores marcas do mundo ao seu lado. E a Nike, aos pouquinhos, já começa a demonstrar essa parceria, né, através de contratos que vêm sendo assinados com jogadores da base e do profissional. Por exemplo, o camisa 99, o argentino e capitão do Vasco da Gama, Pablo Verrete, recentemente assinou um contrato com a Nike se aproximando da torcida Cruz Maltina. Nestas últimas horas, 4 jogadores da base do Vasco da Gama postaram nas suas redes sociais fotos recebendo chuteiras da Nike. O Vinícius Catani, um jogador do Sub-13 do Vasco da Gama, o Alan, do Sub-15, perdão, o Alan Oficial, o Alan, melhor dizendo, né, mais o jogador da base também receberam chuteira. Rodrigo Júnior, um dos grandes nomes do Sub-15, recebeu chuteira da Nike. O Bruno Lopes, atacante do Sub-20, que já até estreou no profissional, também. E a grande novidade, a grande surpresa, a grande notícia, se trata de um jogador chamado Davi Lucas, um atleta do Sub-9 do Vasco da Gama, que nessas últimas horas assinou um contrato com a Nike. Ele assina um contrato com a Nike, né? E se torna automaticamente, após a assinatura desse contrato, o jogador mais jovem a assinar um contrato com a Nike. Ele que utiliza a camisa 10 do Sub-9 Cruz Maltino, né? E já possui aí diversos gols pela base do Vasco, tanto no futsal quanto também no campo. Um jogadoraço, cara. Um jogador diferenciado que tá aí assinando esse contrato com a Nike, como aparece nas imagens a vocês, e se torna o jogador mais jovem da história a assinar um contrato com a fornecedora de material esportivo. Uma notícia demais, né, cara? O Vasco da Gama mostrando mais do que nunca como a sua base é forte e a Nike, amigo, valorizando essa garotada, né? Porque a Nike é uma marca que gosta exatamente dessa rapaziada mais nova, né? Dessa coragem para jogar, desse estilo diferenciado, esse estilo ousado é o que a Nike gosta, e o que não falta na base do nosso Vasco da Gama são jovens com essa pegada. Então,
mais uma promessa, tá? Mais uma joia nascendo dentro de São Januário. Se liga aí nesse jogador, se ligue nesse garoto Davi Luca. Inclusive falando em base, né, meu amigo torcedor, tivemos aí nessas últimas horas o primeiro treino, né, da Seleção Brasileira Sub-15, a seleção, né, que disputa a Comebol Liga Evolution, e teve 2 atletas convocados, o Alan Santos e o Rodrigo Júnior, 2 jogadores inclusive que a Nike enviou, né, chuteiras, eu acabei de citar para vocês, 2 jogadores da Seleção Brasileira Sub-15 e do Vasco também Sub-15, mas além desses três atletas, né, exatamente, que o Alan Santos e o Rodrigo Júnior também, o Breno César é mais um, ou seja, 3 jogadores que estão integrando aí a Seleção Brasileira Sub-20. Na comissão técnica, o Vasco também conta com 2 representantes cruz-maltinos, que é o supervisor do Sub-20, o Bruno Haneck, e também o preparador de goleiros da equipe profissional do Vasco da Gama, o Neucri Franquin. Então, o Vasco da Gama tem exatamente 5 representantes, 3 jogadores e 2 profissionais que atuam, um no Sub-20 e outro no profissional, para a disputa da Comebol Liga Evolution. Então, informações aí importantes a trazer a vocês. É o nosso Vasco da Gama sendo muito bem representado. Esse Rodrigo Júnior é um jogador diferenciado demais, um baita, né, atleta que é muito diferente, inclusive, volto a repetir, e está lá na Seleção Brasileira representando o nosso Vascão. Prosseguindo com o vídeo, amigo torcedor vascaíno, porque, é claro, ainda temos muitas informações. E o que eu quero falar com vocês agora é sobre o treino que aconteceu nesta manhã de hoje no CT Moacir Barbosa. Está aparecendo aí na imagem um treino que foi dividido em 2 grandes partes. O primeiro período na academia do CT, já o segundo período dentro dos gramados do CT Moacir Barbosa. O elenco que está focado para a partida desse próximo domingo, a partir de agora, diante dos treino, né, que aconteceu na manhã, eu iria dizer dos treinos porque foi um na academia e outros nos gramados, o Vasco ainda tem mais 2 períodos de treinamento. Amanhã, sexta-feira, pela parte da manhã, e no sábado, pela parte também da manhã, ambos os treinos no nosso centro de treinamento. O Vasco, logo após o treino de sábado, vai, né, diretamente pro hotel, fica ali e dorme, né, de sábado para domingo no hotel, e domingo vai para o Maracanã. Um jogo importante, né? O Vasco que, infelizmente, olhando para São Januário, que é a sua casa, não vem conseguindo conquistar pontos. O Vasco que, para você ter noção, que sempre tem São Januário, né, como seu ponto forte, normalmente dentro de casa, como mandante. O Vasco costuma ser ali top 3 do Campeonato Brasileiro em termos de aproveitamento, mas nesse momento o Vasco é o 3º pior mandante do Brasileirão. O Vasco está na frente apenas do Santos e do Sport, tá? O Vasco tem 11 jogos disputados em São Januário com apenas 3 vitórias. Um aproveitamento, vou falar, ridículo, cara, vergonhoso. E muito da fase atual do Vasco da Gama dentro do Campeonato Brasileiro é por conta exatamente desse aproveitamento dentro de casa. Porque o Vasco tem 23 pontos, eu acho. Exatamente, 23 pontos. Sendo que desses 23 pontos, apenas 9 o Vasco conquistou com vitórias dentro de casa. Ou seja, amigo vascaíno, se colocarmos na ponta do lápis, se o Vasco, ao invés de 3 vitórias, tivesse conquistado 7 vitórias dentro de São Januário, seriam exatamente 12 pontos a mais. O Vasco não estaria com 23, estaria com 35, quase lá no topo da tabela. Olha que loucura, né? Quase não, estaria no topo da tabela, um G4. Então, o aproveitamento hoje do Vasco dentro de São Januário, ele comprova, e é o principal motivo, inclusive, do Vasco estar mal na tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa urgentemente voltar a vencer as suas partidas jogando dentro de São Januário. Muito desse aproveitamento, inclusive com o técnico Fernando Diniz, caiu desde a chegada do novo treinador. O Vasco venceu apenas uma de 7 partidas dentro de São Januário, que foi a sua estreia contra o Fortaleza. Desde então, são 3 empates e 3 derrotas. Empate contra o Atlético Mineiro, contra a equipe do Grêmio e mais uma equipe que eu não... E contra o Ceará agora, nesse último domingo, e 3 derrotas. Então, assim, o aproveitamento dentro de São Januário é ruim. Então, eu, Lucas, e creio que você também, nós esperamos que se em São Januário o aproveitamento é ruim, Vasco consiga vencer o jogo de domingo no Maracanã, que é em outro campo, completamente diferente. Mas se a gente olha os números, preocupam, porque o Vasco vive um tabu dentro do Maracanã, que é o maior jejum sem vitória nesse novo Maraca.
para você ter noção, a última vez que o Vasco da Gama venceu neste estádio, no novo Maracanã, no caso, após a reforma, foi, amigo vascaíno, lá no Campeonato Brasileiro de 2023. Olha que loucura, né? Foi no dia 20 de agosto de 2023, quando o Vasco derrotou o Atlético Mineiro pelo placar de 1-0, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, aquele gol do Serginho, que tava uma chuva danada dentro do Maracanã, e o Vasco vence pelo placar de 1-0, um jogo domingo às 11 horas da manhã. Depois daquela partida, o Vasco não conseguiu vencer outro jogo. Foram várias derrotas, né? Principalmente, infelizmente, para o Flamengo. Ainda teve no meio desse período uma semifinal de Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, que o Vasco foi eliminado no início do ano passado, sem vencer o Nova Iguaçu em nenhum jogo. Então o Vasco vive esse tabu também dentro do Maracanã. 759 dias sem vencer no estádio. Aproximadamente 25 meses, 2 anos e 1 mês. Então o Vasco vive um momento ruim em São Januário, tem um tabu no Maracanã e espera quebrar esse tabu de não vencer no Novo Maraca e também de não vencer o seu maior rival, o Flamengo, já há algum tempinho. E se a gente fala de Flamengo, é importante lembrar, amigo vascaíno, que a última vitória do Vasco sobre o Flamengo aconteceu no dia 5 de março de 2023. Vocês lembram desse jogo? Eu lembro, cara. Lembro como se fosse ontem esse jogo, início da era 777 Partners no Vasco, uma esperança grande de virada de chave e simplesmente temos um lateral direito que foi contratado com uma grande moral, vindo da seleção do Uruguai, vindo de um título do Uruguai com a camisa do Nacional, e ele pega uma bola na lateral direita do campo, longe, bate no cantinho e faz o gol da vitória do Vasco da Gama contra o Flamengo naquele campeonato carioca. É claro, eu falo de Puma Rodrigues, o Pumita. O Pumita foi o autor da última vitória do Vasco da Gama contra o Flamengo em 2023. O Vasco há 11 partidas que não vence o seu maior rival. E falando em Puma Rodrigues, já que vamos partir para esse assunto do lateral direito uruguaio, é um assunto que é uma grande incógnita dentro do nosso Cruz Maltino. Por quê, amigo torcedor? Porque o contrato do Puma vai apenas até o final de 2025, agora até o final do ano, até o dia 31 de dezembro. Por mais que o Vasco tenha, durante a temporada, em alguns momentos, começado a abrir negociações pela renovação do contrato do jogador, não houve em nenhum momento avanços significativos nas tratativas. E olha, isso tem a ver com as duas partes, tá? O Vasco está em dúvida sobre a renovação com o Pumita, né? De acordo até com o Globo Esporte, através de uma apuração, o lateral ganha um salário altíssimo, um salário de um jogador que deveria estar entre os titulares, um salário de atleta titular, mas é reserva do Paulo Henrique. Então, o departamento de futebol do Vasco não decidiu, né, o tamanho do esforço que deve fazer para a permanência do Puma Rodrigues no elenco Cruz Maltino. O Puma também está um pouco reticente quanto ao tempo de jogo que vem recebendo no Vasco da Gama. A Copa do Mundo se aproxima do ano que vem, ele quer estar na Copa com a seleção do Uruguai e para isso ele precisa ter mais minutos em campo. Entende que no Vasco ele não está tendo toda essa minutagem e por isso ficou meio receoso com relação a uma renovação contratual. Os empresários da atleta aguardam sim o Vasco da Gama apresentar um projeto esportivo mais interessante para o jogador e ainda querem uma valorização financeira, ou seja, um salário que o Vasco já entende como sendo alto, os empresários do jogador querem aumentar ainda mais. Então fica uma grande dúvida com relação ao futuro do Puma. Hoje ele vem tendo de fato mais minutagem, é um jogador que vem atuando na lateral esquerda diante da ausência do Lucas Piton por conta de uma lesão. É um nome que nitidamente o técnico Fernando Diniz tem confiança na posição que não é a dele, né? Isso é algo também muito surpreendente, mas ainda tem essa grande incógnita. Puma Rodrigues até o momento disputou 103 jogos oficiais pelo Vasco, marcou 7 vezes, deu 8 assistências. Um nome que eu acho bom de bola, eu acho interessante o Puma ter no elenco. O Vasco hoje tem a sorte, né, de ter, ao meu ver, o melhor lateral direito do futebol brasileiro. E o Puma tem o azar de ter na sua posição o melhor lateral direito também, o que deixa o lateral uruguaio automaticamente sem espaço para desempenhar. Então a expectativa é que o Puma, até o final desse ano, resolva a situação. É um jogador importante para se ter no elenco, mas veremos o que o atleta quer para o restante da sua carreira. Na sua opinião, vale o esforço pela permanência de Puma Rodrigues?
Deixe aí nos comentários. Amigo vascaíno, bom, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo dessa quinta-feira. Já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com aquele nosso Boa Noite Gigante pela parte da noite. Então é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe e como eu sempre falo aqui, saudações vascaína!